Meus amigos, estamos de volta nesse segundo bloco. Falávamos exatamente da lei natural, que é, trocando em miúdos, as leis de Deus. Está impresso na nossa consciência. Todos nós nascemos sabendo o que é bom e o que é mal. Isso é inato. Mas até aqui, nós falamos do raciocínio pela recordação que avatares, missionários, espíritos superiores nos deixaram, nos ensinaram. E o mais importante deles é Jesus, conforme eu já disse, que nos ensina através dos evangelhos. Mas não podemos esquecer que Deus nos deu uma coisa que talvez seja a coisa mais importante que tenha se dado a um filho dele, que chama-se livre-arbítrio. Nós todos fazemos o que queremos pelo nosso livre-arbítrio. Se quisermos seguir pelo mal, nós vamos seguir. Porque nos será permitido por Deus seguir pelo mal. Será bom para nós? Não. Mas eu tenho essa opção de seguir pelo bem ou pelo mal. Isso é maravilhoso. É a liberdade que nós temos para optar. Logicamente, se nós seguirmos os conselhos dos missionários enviados por Deus, tanto os menores como o maior deles, que é Jesus, se nós seguirmos, logicamente nós alcançaremos a perfeição, a evolução mais rápido. Nós seremos felizes mais rápido. Mesmo o sofrimento que nós passamos vão nos ensinar, através do próprio sofrimento, que nós podemos evoluir. Nós temos na nossa luta, dia a dia, de ter méritos, para que nós possamos, no final, falar, não, eu realmente combati um bom combate, sofri, mas tenho a alegria de sair vencedor dessas batalhas diárias. Agora, não basta sair vencedor, é preciso ter o conhecimento e a sabedoria de não ser culpado diante os olhos de Deus. A condição humana é, na verdade, de retidão. E depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, conforme eu já disse. Às vezes, nós somos até mais sábios, mas cometemos erros. Erros graves. Mais graves do que, às vezes, uma pessoa de menos conhecimento que nós. E quando nós, mais sábios, mais conhecedores, cometemos um erro, se for comparado relativamente com o ignorante, nós temos direito a uma punição maior. Por quê? Porque nós sabemos muito mais do que aquele cidadão ignorante, que eu não poderia ter feito aquilo. Vou dar um exemplo. Eu, como médico, treinado para respeitar a vida e promover a vida, auxiliando as pessoas a viverem bem, se eu cometo um crime de homicídio,
Eu sou muito mais culpado deste crime do que um índio que mata alguém. Porque eu tenho conhecimento muito mais do que o índio, do que eu não podia ter feito aquilo. Principalmente porque eu fui treinado para respeitar a vida. E o índio não. Ele sabe que cometeu um erro, mas o meu castigo, vamos dizer assim, castigo entre aspas, o meu remorso, será muito maior que o dele. Então, nós temos que ter noção que a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ensinado por Jesus. Infelizmente, ainda no nosso mundo, nós não aceitamos, às vezes, essas leis que foram tantas vezes reveladas por antecessores de Jesus, por Jesus e também por outros missionários que vieram depois de Jesus, revivendo, reativando essas lembranças, como Francisco de Assis, por exemplo, como Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, como Mahatma Gandhi. São missionários que vieram depois de Jesus e que trouxeram ainda a mesma noção de amor ao próximo. A mesma noção que nós temos que seguir pela lei universal do amor. É por isso, meus irmãos, que é recomendado estudar, conhecer, mas conhecer não só as coisas materiais. Nós temos que procurar conhecer também as coisas do Espírito. Estudar as religiões, não é estudar uma religião só também, não. Estudar todas as religiões, para delas tirarmos o que é bom. Eu sou espírita hoje, mas eu, para chegar no espiritismo, eu estudei todas as religiões que eu pude estudar, talvez alguma outra eu ainda não conheça. Mas eu tenho prazer de ler sobre religiões, seja ela qual for. Meus conceitos hoje são espíritas, porque eu identifiquei com a doutrina espírita, ela me responde as perguntas que eu sempre fiz e que faço até hoje. Coisa que nas outras religiões eu não encontrei. Quantas perguntas você tem e que você não tem a resposta? No Espiritismo se responde quase tudo. A única coisa que eu encontrei no Espiritismo que ainda não tem resposta, mas os próprios espíritos superiores dizem nós não sabemos, é o que é o espírito na sua essência. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores o que é o espírito. Os espíritos superiores falaram, nós não sabemos não. Ainda é motivo de estudo dos espíritos superiores. Foi assim a resposta. Mas o resto que se pergunta no dia a dia, o Espiritismo explica. Explica principalmente por quê? Porque as reencarnações abrem um horizonte filosófico, inclusive, de respostas que muitos filósofos não perceberam. Então é por isso, meus irmãos, que a doutrina espírita obedece uma lei divina e natural. Logicamente, respeitando todas as religiões, porque toda religião é boa, porque Deus é um só. E nós,
no Espiritismo, sabemos que nós temos a religião que precisamos ter para melhor evoluir. Às vezes, tanto que você não vai ver um espírita querendo tirar uma pessoa da religião dele. Você não vai ver, não. Porque aquela pessoa está naquela religião porque ele precisa passar por aquela religião. Ele pode até ir para o Espiritismo, mas porque ele leu um livro, porque ele teve um problema, ou porque ele teve um problema de saúde e procurou ajuda no Espiritismo e gostou e foi por isso. Bem, meus amigos, este é o assunto que eu gostaria de trazer para vocês. Vamos encerrar este segundo bloco, vamos passar ao terceiro bloco, onde normalmente, como fazemos toda vez, vamos responder perguntas dos nossos telespectadores.